Porque quem estuda inglês no Brasil passa 5, às vezes 7 anos numa escola tradicional de idiomas e, sai de lá sem conseguir pedir um simples café com naturalidade. É a grande frustração nacional, né? Nossa, total. Enquanto isso, um vídeo no YouTube promete resolver exatamente essa mesma base estrutural em apenas 7 passos práticos. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. E um mergulho bem necessário, diga-se de passagem. Com certeza. É que, sabe, é muito comum a gente pensar no aprendizado de um novo idioma como se fosse a construção de uma catedral enorme, super intimidadora. Aham, uma obra faraônica. Isso. A maioria das pessoas entra numa sala de aula e, logo no primeiro dia, já é soterrada por regras gramaticais complexas, um monte de exceções frustrantes. E bate aquele sentimento constante de que a fluência é um topo de montanha que ninguém alcança. Exato. Fica parecendo que a língua é um quebra-cabeça de 1000 peças e alguém simplesmente jogou todas elas na mesa de uma vez só, esperando que a mente organize tudo magicamente. E o cérebro humano, diante dessa sobrecarga gigantesca de informações simultâneas, tem uma reação muito fisiológica e natural, sabe? Ele trava. Ele simplesmente trava. A frustração toma conta muito antes mesmo da pessoa conseguir formular a primeira frase útil para a vida real. Uhum. O que as escolas tradicionais muitas vezes ignoram, e isso é fundamental, é a capacidade de processamento de quem está aprendendo. Sim, o limite mental ali na hora, né? Exatamente. Quando se tenta ensinar vocabulário, tempo verbal, pronúncia, exceções, tudo de uma única vez, a carga cognitiva atinge um limite crítico. O cérebro entra real em modo de defesa. E é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão instigante. Nós vamos dissecar um guia passo a passo que a gente extraiu de um vídeo do canal do YouTube Americanizando. Um material bem interessante. Muito. E que promete justamente o oposto desse caos institucionalizado que a gente vê por aí. O autor afirma entregar um mapa lógico, totalmente modular para dominar o inglês. Focado naquilo que, nas palavras do próprio vídeo, as escolas de inglês não querem que as pessoas saibam. Pois é. A nossa missão neste mergulho de hoje é extrair, testar e entender a engenharia por trás desse método de 7 fases. 7 blocos de construção, na verdade. Isso, 7 blocos. E a premissa é ousada, mas faz muito sentido prático. A regra de ouro é: só se avança para o próximo bloco quando o atual estiver completamente automatizado na mente. E olha, para quem nos ouve e talvez tenha pouco tempo na rotina, ou até mesmo carrega aquele trauma das aulas tradicionais baseadas só em decoreba, essa abordagem é um prato cheio. Nossa, com certeza. Alivia muito o peso. Sim, porque do ponto de vista da psicologia da aprendizagem, dividir a aquisição de uma língua em etapas rigorosamente isoladas resolve aquele problema da carga cognitiva que eu acabei de mencionar. Deixa de ser aquele monstro abstrato, né? Exatamente. O foco deixa de ser o objetivo abstrato de aprender inglês e passa a ser uma meta muito mais executável, eu vou dominar apenas esta ferramenta mecânica hoje. É uma mudança de paradigma bem poderosa. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Começando pela fundação absoluta de qualquer comunicação humana, que é identificar os atores e a natureza da interação. A base de tudo. Isso, porque a lógica apresentada na fonte é irrefutável. Antes de tentar expressar qualquer pensamento filosófico ou contar uma história super complexa, a gente precisa saber quem está agindo. Sem os atores não tem ação. Perfeito. A base desse método foca em automatizar os pronomes pessoais. Coisas básicas como I, you, he, she, we, they. E o famoso verbo to be, claro. O queridíssimo e famoso verbo to be, de ser e estar. Mas tem um destaque muito particular e fascinante no vídeo para o it. O it. O pesadelo de muita gente. Total. Aquele pronome neutro usado para objetos e animais. O autor aponta isso como um obstáculo inicial crucial para quem fala português. E é um obstáculo gigantesco, de fato. O que acontece aqui é um fenômeno linguístico muito interessante. Nós tentamos traduzir o mundo através da lente do nosso idioma materno, sabe? Uhum. A gente projeta o português no inglês. Exatamente. E no português, absolutamente tudo tem gênero. A mesa é feminina, o carro é masculino, o sol, a lua,
tudo. Sim, a gente não tem uma palavra neutra para as coisas. Não temos. Então, quando o inglês introduz o it, com a premissa de que isso é apenas uma coisa sem gênero, isso exige uma reprogramação imediata no cérebro de quem está aprendendo. Dá um certo bug inicial, né? Dá um bug enorme. Não é apenas aprender uma palavra nova. É aprender a olhar para um objeto de uma forma neutra que simplesmente não existe na nossa estrutura mental nativa. Nossa, isso é muito profundo. Sim. E o método acerta em cheio em isolar isso logo no início, junto com o domínio do verbo to be. Porque força o estudante a aceitar, logo de cara, que idiomas diferentes não apenas usam palavras diferentes, eles organizam a realidade de formas diferentes. Faz todo sentido. E uma vez que essa realidade é aceita, a metodologia avança para a fase 2, que o vídeo descreve como o verdadeiro divisor de águas para destravar o inglês. A partir de fazer perguntas. Exatamente. Uma necessidade humana básica, essencial para a sobrevivência em qualquer idioma. E para isso, a fonte introduz os verbos auxiliares do e does. Uma sacada genial. Muito. Em vez de ensinar uma teoria gramatical extensa e chata sobre frases interrogativas, o autor entrega essas duas palavras quase como chaves de fenda de uma caixa de ferramentas. E essa é, talvez, a estratégia mecânica mais inteligente do material inteiro. Como assim? Pensa bem, em muitos idiomas, transformar uma afirmação numa pergunta exige inverter a ordem de várias palavras na frase. Isso demanda um processamento mental super lento para quem ainda não é fluente. A pessoa fica gaguejando tentando lembrar a ordem certa? Isso. Ao introduzir o do e o does apenas como peças de encaixe, o autor transforma a gramática abstrata num processo industrial simples. É mecânico. O vídeo nos força a olhar para exemplos bem práticos para entender essa mecânica. Por exemplo, pensa numa afirmação simples tipo "You like to play soccer". A pessoa gosta de jogar futebol. Uma afirmação direta. Direta. Se houver a necessidade de transformar isso em uma pergunta, a fonte ensina que basta colocar a ferramenta do do no início absoluto da frase. Só isso. Só plugar a palavra lá no começo. Fica "Do you like to play soccer?". E se estivermos falando de uma terceira pessoa, a regra se adapta levemente, mas a lógica é a mesma. O famoso does. Isso. A afirmação "He likes to play soccer", ele gosta de jogar futebol, ganha esse auxiliar diferente, vira "Does he like to play soccer?". O vídeo também ressalta que essa é a hora de aprender a forma negativa deles, o don't e o doesn't, mas o princípio de usar essas palavras como alicerces estruturais permanece intocável. É a mesma peça de Lego, só que na versão negativa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pensa nesses auxiliares, o do e o does, como se fossem aquelas placas de sinalização gigantes e luminosas no início de uma rodovia. Gostei da analogia. Porque olha só, no português, se eu digo a frase "a pessoa gosta de jogar futebol", quem está escutando só descobre que é uma pergunta no exato milissegundo final da frase. Unicamente por causa da entonação da voz. Exatamente. Ou, se for uma comunicação escrita, a revelação só vem no ponto de interrogação, lá no fim da linha. Você lê a frase inteira achando que é uma afirmação. E aí tem que reler com voz de pergunta. No inglês, a lógica é totalmente inversa. A placa luminosa do do ou do does pisca intensamente logo na primeira sílaba. Atenção, prepare-se, uma pergunta está chegando. É bem isso. O ouvinte já engatilha o cérebro para buscar uma resposta antes mesmo de a frase terminar. O que é fascinante aqui é como essa abordagem puramente mecânica desmistifica completamente a aura de dificuldade da gramática. Tira aquele peso de regra de livro, né? Tira. Para quem estuda, deixa de ser uma regra confusa de decoreba e passa a ser um jogo de montar blocos lógicos. Pegue a afirmação que já está na mente, adicione a peça do do no início e pronto, a pergunta está formada. É muito prático. E essa previsibilidade empodera quem estuda de uma forma brutal. Isso reduz drasticamente a taxa de desistência nas primeiras semanas de estudo, porque a pessoa percebe que o idioma tem regras claras, lógicas e executáveis. É uma simplificação da execução que gera comunicação real imediata.
É um atalho incrível de confiança. Com certeza. Confiança é tudo no começo. E uma vez que essa capacidade de falar sobre os atores e fazer perguntas no presente está consolidada, a necessidade de comunicação humana naturalmente se expande, né? As pessoas não vivem apenas no agora. A gente precisa fofocar sobre o passado e fazer planos para o futuro. Exatamente. Há uma urgência em relatar o que já aconteceu ou planejar o que ainda vai acontecer. Existe essa necessidade de viajar no tempo linguístico. E o material fonte segue perfeitamente essa cronologia lógica nas fases 3 e 4. Que são os tempos verbais. Isso. O próximo passo do método ataca justamente o passado. E a argumentação do autor é muito incisiva aqui. Ele defende com unhas e dentes que não se deve tentar decorar listas enormes de verbos irregulares no passado logo de cara. Aquelas listas gigantescas de 3 colunas no final do livro didático. O terror de todo estudante. A estratégia inicial recomendada é usar o did, que funciona como a versão no passado daquela placa de sinalização que a gente acabou de ver com o do. Faz o mesmo papel, só que avisando, atenção, isso já aconteceu. Exato. Há até a recomendação de assistir a um outro vídeo específico do canal sobre esse uso para economizar tempo e, nas palavras dele, não bater cabeça. É uma abordagem muito cirúrgica. E logo em seguida, o método introduz a fase 4, que é o futuro. E o autor descreve o futuro com bastante otimismo no vídeo, chamando de algo muito fácil. E é mesmo, se a gente pensar bem, a regra mantendo a coerência da engenharia do método continua sendo baseada na mecânica de encaixe. Só adicionar mais uma peça. Basta acrescentar a palavra will antes do verbo principal, independentemente de quem seja o ator da frase. Não tem variação, não tem complicação. I will, you will, he will. Tudo igual. Os exemplos apresentados no vídeo para provar essa facilidade são bem diretos. A afirmação I travel, eu viajo, se transforma instantaneamente no futuro apenas adicionando essa peça nova. Fica I will travel, eu vou viajar. Muito simples e limpo. Super limpo. Outro exemplo claro do vídeo usa o verbo comer, eat. A frase I eat vira I will eat. E aqui, só fazendo um parênteses curioso sobre os desafios práticos de quem tenta aprender sozinho pela internet. Ah, o lance das legendas. Sim, é hilário notar como a transcrição automática do próprio YouTube sofreu com a pronúncia no vídeo original. O algoritmo gerou foneticamente as palavras I eat, com a letra A no meio, em vez de I will eat. Nossa, o algoritmo se perdeu todo. Se perdeu. E na parte do futuro, ele escreveu I will eat, com IT, em vez de I will eat. Acabou ilustrando acidentalmente, mas com perfeição, aquele desafio natural de pronúncia que acompanha a jornada de aquisição de um novo idioma. A diferença sutil entre o som de it e it. Exatamente. Mas, contudo, a regra mecânica do will em si permanece inabalável, né? Independentemente das falhas de quem está pronunciando ou do algoritmo. A estrutura funciona. Funciona. Mas espera aí, eu preciso assumir o papel de advogado do diabo agora e questionar essa estrutura por um momento. Manda bala. Reduzir o aprendizado do passado inicialmente apenas a essa estrutura do did e resumir o futuro ao uso exclusivo do will, adiando completamente o estudo das conjugações reais e dos verbos irregulares, isso não cria uma armadilha perigosa? Entendi seu ponto. Com é um atalho ilusório que vai cobrar um preço altíssimo mais tarde. Tipo, quando a pessoa inevitavelmente precisar dizer I went, em vez de improvisar com did go, ou quando ela perceber que nativos usam muito mais o going to e outras estruturas para o futuro no dia a dia. Olha, é uma crítica totalmente válida. O uso exclusivo do will para o futuro, por exemplo, pode sim deixar a fala soando um pouco artificial, em contextos casuais, onde os nativos usariam estruturas mais fluidas. Fica meio robótico, né? Um pouco, mas se conectarmos isso com um panorama maior, a gente precisa entender o conceito vital de fluência de sobrevivência. Fluência de sobrevivência. Como assim? O objetivo primordial das primeiras etapas de aquisição de um idioma não é a perfeição acadêmica, nem a beleza literária. É a mitigação do pânico e a garantia de que a comunicação básica aconteça. Ah, é não travar na hora do sufoco. Exato. Quando alguém prioriza o did e o will, essa pessoa ganha capacidade imediata e inestimável de se localizar no tempo em qualquer conversa.
Ela consegue relatar um problema no hotel que aconteceu ontem ou marcar uma reunião para amanhã. Ela resolve a vida dela. Ela consegue ser entendida. E o ganho psicológico de confiança que vem disso, aquela epifania de caramba, eu consegui me comunicar no passado sem gaguejar, isso gera o combustível necessário para a pessoa não desistir de continuar os estudos. Verdade, a motivação é essencial. O refinamento gramatical, as exceções, o went no lugar do go, tudo isso vai ser absorvido posteriormente. Mas nesse momento inicial, a pessoa não desiste. O método sacrifica intencionalmente a exatidão em prol da utilidade prática de curtíssimo prazo. Nossa, isso faz todo sentido quando a gente olha para a taxa absurda de evasão nos cursos de idiomas. A maioria das pessoas desiste antes de chegar nos verbos irregulares. É infinitamente melhor falar com um pequeno desvio de naturalidade, soando um pouquinho robótico e ser perfeitamente compreendido, do que ficar em silêncio absoluto, paralisado pelo medo de errar a coluna da tabela de verbos. Sem dúvida nenhuma. Bom, com essa espinha dorsal, temporal, passado, presente e futuro totalmente erguida, o método nos guia para refinar essa comunicação bruta. O objetivo, nas fases 5 e 6, é fazer com que a fala pareça menos engessada e mais humana. Dar aquele acabamento? Isso. E para dar esse salto qualitativo, o autor introduz na fase 5 o gerúndio. É a ferramenta para descrever a ação acontecendo naquele exato momento. O que a gente conhece muito bem no português pelas terminações endo, ando, indo. Correndo, andando, sorrindo. Exatamente. E a regra transmitida no vídeo, mantendo a mesma filosofia do encaixe mecânico, é simplesmente colocar as letras ing no final do verbo. Novamente, temos a preferência pela alteração morfológica simples. A pecinha de Lego. Mais uma pecinha. Para o cérebro adulto, adicionar um sufixo fixo no final de uma palavra conhecida é exponencialmente mais fácil do que aprender uma conjugação inteiramente nova. E a prova disso está nos exemplos do vídeo. O verbo comer, eat, simplesmente recebe o sufixo ing e se torna eating. O verbo estudar, study, ganha o ing e se torna studying. É a forma de colocar a ação em movimento contínuo. Muito prático. Verdadeiro divisor de águas da fluência. A etapa onde, segundo o autor, o jogo vira. Essa é a parte que derruba muita gente. Derruba mesmo. Esta etapa é dedicada de forma absoluta e exclusiva às preposições. Os equivalentes aos termos que a gente usa para localizar as coisas no espaço e na relação. Tipo, em São Paulo, no Brasil, de carro. In, on, at. Os temidos in, on, yet. Se a gente usar um pouco de imaginação aqui, o processo até esse momento foi como desenhar bonecos de palitinho em preto e branco. Um rascunho básico. Dominar o presente, passado e futuro é como traçar as linhas de contorno do desenho. Mas adicionar o gerúndio, principalmente as preposições, é o que transforma esse rascunho numa pintura colorida, texturizada e com perspectiva de fundo. São elas que dão a dimensão 3D para a frase. Perfeito, são as preposições que situam os atores no mundo real. Essa metáfora visual do rascunho ilustra bem o impacto. E eu destacaria aqui que a decisão metodológica de colocar as preposições sozinhas, totalmente isoladas, numa única fase de foco total, é um golpe de mestre pedagógico. Por que você acha isso? Porque, historicamente, no ensino de idiomas, as preposições são a maior causa de frustração. Porque não tem muita lógica, né? Exato. Elas raramente obedecem a uma lógica universal ou a traduções diretas. Elas são quase puramente baseadas no costume e na tradição de quem fala a língua há séculos. O que faz sentido espacial em português pode não fazer o menor sentido em inglês. Tipo andar no ônibus, que em inglês é on the bus, sobre o ônibus. Isso. E geralmente as escolas tentam forçar o aprendizado dessas preposições enquanto ensinam simultaneamente vocabulários imensos ou textos super complexos. Tudo ao mesmo tempo agora. O resultado é fadiga mental na certa. Ao isolar os conectores espaciais da língua em um vácuo, a metodologia permite que a mente crie novos mapas de associação sem a interferência de outras regras verbais disputando a atenção. É a filosofia de enfrentar um dragão de cada vez. Literalmente. O que nos leva, finalmente, à fase 7, a última fronteira deste método. Após vencer o que o próprio autor do vídeo chama honestamente de parte chata de gramática fundamento, a pessoa atinge um platô maravilhoso. A fundação está pronta. A máquina estrutural está completamente montada.
Quem acompanhou o processo até aqui sabe montar a frase, indicar quem faz a ação, fazer perguntas, negar, transitar pelo passado e futuro, dar sensação de movimento contínuo e conectar essas ideias com preposições no espaço. O esqueleto tá pronto para correr. Tá pronto. A única coisa que falta agora é a energia. E essa energia é o vocabulário. A última fase abordada pelo material foca na inserção dos verbos modais e na expansão massiva de palavras novas. O arsenal, como ele chama. O arsenal. A fonte deixa claro que essa etapa que dura mais tempo, chamando de fase divertida, onde a constância diária vai construindo pouco a pouco esse verdadeiro arsenal comunicativo em inglês. E a unicidade do material em classificar essa etapa como a mais longa é muito louvável. Porque, convenhamos, a aquisição de vocabulário não é uma fase que se conclui, né? É o trabalho de uma vida inteira. Com certeza. A gente aprende palavra nova em português até hoje. Exato. Até na nossa língua materna, a gente continua esbarrando em termos novos. A diferença crucial aqui, e o grande mérito dessa estruturação modular de 7 passos, é que agora essas palavras novas têm onde se ancorar na mente do aluno. Elas não ficam flutuando soltas. Não ficam. Quando uma palavra nova entra na mente, a fundação que vai sustentar essa palavra já está construída, testada e à prova de falhas. Você não está apenas decorando um som, você está encaixando uma engrenagem nova num motor que já está rodando. E é exatamente neste ápice, no topo dessa montanha estrutural que a gente acabou de escalar, que a verdadeira intenção da fonte se revela por completo. O vídeo conclui com o autor explicando que passou anos da sua vida trabalhando em um curso completo e, claro, pago. Ah, a virada de chave do marketing. A virada. Ele garante que as aulas são super dinâmicas, perfeitamente desenhadas para qualquer perfil, desde crianças até adultos que nunca tiveram contato amigável com o inglês, e que, através da aplicação profunda desse método, é possível absorver em poucos dias o conhecimento que muitas metodologias arrastam por anos. E o link está na descrição, obviamente. O link para esse mergulho definitivo fica lá estrategicamente posicionado na descrição. Então, o que tudo isso significa na prática? O que significa? Significa que nós estamos analisando um conteúdo que não retém conhecimento por mesquinhez, ele entrega um valor educacional tremendo e inegável ali, gratuitamente, ele organiza a mente, entrega as regras do jogo e apenas depois que a audiência já experimentou o alívio cognitivo de ver o idioma fazer sentido, aí ele oferece o produto premium. Isso levanta uma questão importante sobre a evolução atual entre a pedagogia eficiente e as táticas de marketing moderno na internet, sabe? Como assim? Analisando a dinâmica de forma totalmente imparcial, sem julgar o mérito da venda, apenas observando a mecânica da persuasão, o que a gente tem documentado aqui é uma amostra grátis de impacto avassalador. É um test drive muito potente. Muito. Como a gente discutiu, o maior bloqueio para adquirir um novo idioma é a sensação sufocante de caos. Quando o autor do vídeo consegue destilar esse caos assustador em 7 passos lógicos, visuais e altamente digeríveis, ele soluciona a dor mais aguda de quem está assistindo ali na hora. Ele cura a dor de cabeça imediatamente. Ele cura a dor. Ao provar empiricamente ali na tela que ele é capaz de simplificar o que parecia impossível e fazendo isso de graça, ele conquista a moeda de troca mais escassa do mercado atual, que é a confiança cega do consumidor. A pessoa pensa, nossa, se o gratuito já destravou minha mente... Exatamente. A mensagem nas entrelinhas é fortíssima. É tipo, se eu conseguir fazer a estrutura inteira do inglês fazer sentido na sua cabeça em poucos minutos, imagine o nível de fluência que o meu método completo e pago pode destravar. É uma tese de comunicação e venda extremamente refinada. Porque ela é baseada numa entrega real de resultados prévios. Exato. É a prova social gerada não por depoimentos falsos de terceiros dizendo, funcionou para mim, mas por uma pequena e inesquecível vitória pessoal que quem está assistindo acabou de ter no sofá de casa. Nossa, é muito poderoso isso. Para sintetizar o valor que a gente extraiu de todas essas fontes hoje, o método ganha força porque ele inverte corajosamente aquele currículo engessado tradicional, sabe? Ele vira a pirâmide de cabeça para baixo. Vira totalmente. Em vez de entupir a mente de quem chega com dicionários pesados e dezenas de acessões gramaticais logo no primeiro mês de aula, ele prioriza a mecânica imediata de sobrevivência. O básico bem feito.
o básico que funciona. Ele transforma o do e o does em ferramentas de investigação tática para perguntas, e o did e o will em máquinas de viajar pelo tempo com pouquíssimo esforço mental. Ele garante que a troca de informações básicas aconteça o mais rápido possível, adiando a complexidade daquele vocabulário vasto para uma fase final de longo prazo, onde a confiança de quem estuda já está inabalável. E com a base sólida, o resto é só tempo de tela, é só prática. Exatamente. E toda essa constatação me deixa com um pensamento final muito provocativo, algo para ficar ecoando e martelando na cabeça de quem acompanhou a gente nessa jornada de hoje. Manda. Se a arquitetura do idioma inglês pode ser desconstruída de uma forma tão surpreendentemente lógica, mecânica e modular, onde o alicerce essencial para a comunicação de sobrevivência pode ser transmitido em passos práticos que geram resultados imediatos, por que a estrutura tradicional de ensino, aquela das salas de aula espalhadas por aí, insiste em esticar essa agonia por 5, às vezes 7 longos anos? É a grande questão. Seria isso uma falha gigantesca de design pedagógico das instituições? Uma letargia na capacidade de adaptação aos estudos cognitivos modernos? Ou será que a gente está diante de um modelo de negócios que foi intencionalmente desenhado para reter os alunos pagando mensalidade pelo maior tempo possível? Olha, as evidências apontam para caminhos bem interessantes aí. Fica a reflexão. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esta análise profunda e continuem sempre dissecando, questionando as estruturas invisíveis ao seu redor. Até a próxima!